Olá, boa tarde. Que bom que você está aqui comigo. Meu nome é Regiane. Eu falo aqui sobre maternidade, sobre família numerosa, conto um pouco das minhas experiências no dia a dia, sobre ser mãe, sobre ser esposa, tudo isso à luz da fé, né? No caso, a nossa fé católica. E hoje eu queria falar uma coisa muito importante, um aspecto que me chamou muita atenção na a educação dos nossos filhos. Nesse dia especial para toda a igreja, que é a Natividade de Nossa Senhora, ou seja, o dia que a igreja considera que a Virgem Maria tenha nascido. Nesse dia de hoje, a gente vai celebrar a Maria menina, que vem como um bebezinho para sua família. Essa Maria já predestinada desde o Gênesis. Assim que entra o pecado original no mundo, Deus, imediatamente no seu plano de amor, pensa em que para desfazer, para renovar, para transformar todas as coisas, precisaria enviar o seu filho único, seu filho unigênito, por meio de uma mulher, que seria a união do verbo com a união da carne. Assim como nos fala Santo André de Creta, tá? Dessa união, né, do verbo com a carne, que nos vem Jesus. Então essa menina, que nasceu uma bebezinha, né, Diana, Joaquim, que tiveram sua filha, Maria, lhe deram o nome de Maria, receberam a sua bebezinha como todos nós recebemos os nossos bebezinhos queridos, preparando todas as coisas, preparando o enxoval, conversando com o bebê na barriga, todo aquele elo, todo aquele vínculo de amor, né, que a gente estabelece com os nossos filhos. Especialmente nesse caso, assim como os pais que têm uma fé, entendem que o nascimento de uma criança é motivo de alegria. O nascimento de uma criança é um plano de Deus que se realiza na vida do pai e da mãe. Eu mesma posso dizer que, para mim, cada um dos meus filhos me trouxe um pouco de conversão. Cada dia na minha vida, no meu fazer materno, no meu dia a dia, na relação que eu estabeleço com os meus filhos, no deixar a minha comida para servi-los primeiro, no estar com sono, mas levantar para cuidar, no estar no meio de uma bagunça e colocar tudo isso em ordem por amor, para que possa dar a essas crianças um pouco de ordem dentro do lar, né? Todas as vezes que eu faço isso, que eu venho me anulando, deixando de lado a minha vaidade, o meu querer, o meu orgulho, o tanto de eu que existe dentro de mim. Cada vez que eu faço isso, é um pouco de conversão que Deus faz na minha vida. Deus vem moldando o meu coração e assim não é diferente com cada um dos nossos filhos que chegam. Nesse caso especial que hoje nós temos aqui, né? Nesse dia que celebramos a Natividade de Nossa Senhora, nesse caso especial falando da chegada da Virgem Maria ao mundo. Essa menininha que vem livre da mancha do pecado original. E quando Maria vem e os seus pais recebem, ali eles têm que educar essa menina. Mas quando nós também recebemos os nossos filhos, nós não sabemos a missão que Deus tem para cada um dos nossos filhos. E é aqui que me chama muito a atenção a liturgia de hoje. Ana e Joaquim estavam preparando a mãe de Deus, aquela que receberia o Salvador, Jesus Cristo em seu próprio seio, em seu próprio ventre. Então, cada um de nós temos também a missão de preparar os nossos filhos nas virtudes, na fé, o melhor possível, porque não sabemos a missão que Deus tem para cada um dos nossos filhos, e isso é muito sério. Então, hoje, quando eu li a liturgia das horas, pela manhã, eu me deparava com essa frase aqui, que fala assim: este é o sentido da solenidade de hoje, que tem início na natividade da Mãe de Deus, cuja conclusão perfeita é a predestinada união do Verbo com a carne. Agora a Virgem nasce, é alimentada com leite, plasmada e preparada como mãe para o Deus e Rei de todos os séculos. Agora imagina essa missão que Ana e Joaquim tiveram de preparar uma menina que fosse, não sabiam eles, mas estavam preparando, passando toda a fé, toda a educação, todos os princípios,
toda a palavra de Deus para aquela que teria a experiência de ser a mãe de Deus. A única mulher que teria a experiência de ser a mãe de Deus. E que também teria que ter essa base sólida, não de uma menina mimada, mas uma base sólida de mulher que consegue se deparar com as dificuldades, de uma mulher que consegue ver o seu próprio filho sofrendo, de uma mulher que cuida com todo amor e com todo carinho de uma criança e que chega ao cume da vida, chega ao ápice da sua vida, aos seus 33 anos de idade, ter a capacidade de se manter de pé, firmada na fé, na presença do Pai, de que aquele seu filho está sendo morto, ali com todo rigor de crueldade que Jesus foi morto, e Maria estando ali contemplando. Eu falo para vocês, eu ainda sou muito fraca, eu preciso muito assim, mirar Maria, muito fraca na fé. A doença dos meus filhos me abala. Os sofrimentos pequenos dos meus filhos me abalam. E eu venho trabalhando todas essas coisas, né? Como mãe, como cristã. Mas Maria, ela foi preparada pelos seus pais. Ela foi preparada para estar ali como mãe de Deus. Então, a sua missão hoje e a minha missão hoje é educar os nossos filhos de forma que tenham as virtudes consolidadas na fé, de forma que tenham base cristã, de forma que tenham essas virtudes enraizadas em si, né? E essas virtudes vão passar por coisas pequenas, vão passar por poder aguardar a sua vez de comer, vão passar por selecionar as coisas, as experiências que têm por meio dos sentidos, sejam as músicas que ouvem, os filmes que assistem, as cenas que enxergam, que tudo isso fica gravado na sua psique, né? Na psique da criança. E tudo isso vai se traduzindo posteriormente. O temperamento impulsivo de querer se sobrepor aos irmãos, o temperamento de querer mandar nos pais, todas essas coisas. Educar, minha gente, é muito mais que cuidar. Cuidar é fácil, cuidar de uma criança. Deixamos ali alimentos, uma cama preparada, uma televisão, e essa criança come quando quer, tem ali um biscoito, tem um iogurte, uma coisa de fácil acesso, essa criança se alimenta, ela tá cansada, ela tá entediada, ela assiste uma televisão, ela acessa um celular, tá com sono, vai dormir. Isso é cuidar, mas educar não. Educar passa por muito mais. Educar passa por ensinar a criança que existe um horário de dormir e que ela precisa dormir nesse horário. E por quê? Educar passa em ajudar com que essa criança perceba que existe horário de acordar, porque ela precisa viver, aproveitar o seu dia, aproveitar a sua infância. Educar passa por dizer para essa criança que tela, que o celular, que a televisão não são aquilo que tem de melhor para ela, que ela precisa interagir, que ela precisa brincar, que ela precisa ganhar, que ela precisa perder, que ela precisa ceder, que ela precisa também cuidar do seu irmão, sair um pouco de si em prol desse seu irmão, em prol do seu pai, em prol da sua mãe, que ela pode ajudar nos afazeres domésticos, sim, tá? Então, educar passa por todas essas coisas que vão forjar, que vão lapidar o caráter, que vão lapidar essa personalidade que essa criança tem, né? Então, por isso que pai e mãe, nós precisamos ter a nossa fé. Se você hoje não tem um relacionamento com Deus íntimo, eu te convido a hoje se unir a Cristo. Procurar ler nas Escrituras, aqui tem tudo que a gente precisa para conduzir a nossa vida e para poder também dar uma fé sólida a nós mesmos antes de passar aos nossos filhos. Aqui também vai ensinar como podemos proceder com os nossos filhos. Diante das nossas angústias, teremos respostas na palavra de Deus. Então, fazer uma oração antes de dormir, fazer uma oração diante das refeições, comer à mesa todos juntos. Nisso tudo nós ensinamos virtudes aos nossos filhos, tá bom? Então, que esse dia de hoje da Natividade de Nossa Senhora possa ser um dia propício a esse novo relacionamento seu com Deus, a esse dia propício para você poder assumir a sua maternidade, a sua paternidade com a força do Espírito Santo,
para poder conduzir a sua família, para poder conduzir os seus filhos rumo ao céu. Não sabemos a missão que tem os nossos filhos. E o evangelho de hoje, ele diz assim, é do Evangelho segundo Mateus, tá? No capítulo 1, nós vamos ler aqui do versículo 18 ao versículo 23. E eu vou fazer questão de ler, tá? Para a gente entender a missão de Nossa Senhora. Essa educação que ela recebeu para passar por tudo isso. Do Evangelho segundo Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, ou seja, foi preparada para ser esposa, estava em idade de ser desposada, já tinha encontrado aquele com quem gostaria de passar a sua vida, já tinha sido escolhida por esse, que é José, né, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, antes que tivessem intimidade conjugal, antes que tivessem o ato sexual em si. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, e aqui nós entendemos que naquele tempo é o compromisso de casamento, né? Já se já era o casamento, eles só ainda não tinham ido para a mesma casa, eles ainda não moravam juntos, eles ainda não tinham a intimidade de esposo e esposa, mas eles já tinham um compromisso sólido perante a sociedade. José, seu esposo, sendo justo e querendo denunciá-la e não querendo denunciá-la publicamente, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho. Olha a missão de Maria. Ela dará à luz um filho e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus está conosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa Maria, essa missão de Maria, essa Maria que foi pensada por Deus, né, desde sempre, que veio de uma família e que teve que ser educada e que teve que ser formada enquanto esposa, enquanto mulher, enquanto mãe, tá? Possam ficar todos com Deus e que essa palavra possa também iluminar, tá? A maternidade e a paternidade de cada um de vocês.